Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Dandara, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E antes de mais nada, se você estiver se perguntando o que diabo que a Dandara tá fazendo aqui depois de ter sumido e simplesmente aparecer como se nada tivesse acontecido, calma. Vai sair um vlog aqui onde eu explico bem direitinho por que eu sumi, por que eu passei esse tempo longe, sem dar as caras por aqui. Tudo explicadinho, tintim por tintim, mas hoje eu trouxe pra vocês os melhores e os piores de 2021. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, gente, eu quero dizer que esse ano, se você me acompanhou nos poucos vídeos que eu publiquei aqui, né, das poucas vezes que eu apareci, você deve ter lembrado, você deve ter visto aí que eu li pouquíssima coisa esse ano, que na maioria dos vídeos eu não tava ali conseguindo ler muita coisa, eram raras os livros lidos. E esse ano de 2021, eu li exato 18 livros aí, entre livros, quadrinhos e mangás, tá? Então, por ser uma lista pequenininha, eu não tenho tantos melhores nem tantos piores para apresentar para vocês. E assim, mais uma observação. Os piores que eu tenho aqui nem são exatamente piores. São as piores leituras do ano, mas sempre tem ali um motivo que não é necessariamente porque o livro é ruim, tá? Então, se o seu livro favorito está aqui, eu confesso, eu posso ter lido errado, eu posso ter tido uma opinião diferente, eu posso ter entendido errado, mas foram livros que não funcionou para mim esse ano, tudo bem? Tá? Então vamos começar, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, eu não quero enrolação. E a colinha tá aqui para me ajudar, porque se for depender da minha cabeça, nada sai direito sozinho, né? Mas vamos lá. Eu separei 4 livros que eu considero os piores que eu li esse ano. E eu vou começar pelo quarto até o primeiro, tá? O menos pior até o pior, digamos assim. O quarto livro que eu separei, que eu achei assim, não tão bom, foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E é agora que todo mundo que me segue cancela a inscrição e me cancelam no Booktuber. Gente, assim, não é que eu odiei Percy Jackson, tá? Eu até ainda tô lendo, tô no livro 4, calma, vai dar certo. Só que da trilogia não, né? De toda a saga, o livro 1 foi o livro que eu menos gostei. Foi o livro que eu achei o roteiro, né, escrito assim, muito esquisito, um negócio muito apressado. Eu não sei se é porque eu não tô acostumada a ler fantasia, ou se a única saga que eu li foi Harry Potter, e querendo ou não é o que eu acabo comparando. Mas esse foi, assim, o livro 1, né? Foi o livro que eu menos gostei esse ano. Foi super rápido de ler, foi super tranquilo, até gostei, assim, de entrar na série, conhecer e tal. Mas pra mim não foi muito essas coisas não, tá? Mas eu ainda vou gravar um vídeo falando só sobre a minha experiência lendo toda a série de Percy quando eu terminar ela. Mas o meu quarto não tão bom esse ano, infelizmente ficou para Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O terceiro livro eu trouxe aqui para vocês é Pedro Páramo, do Juan Rúfalo. Isso aqui foi uma decepção tão grande assim, calma. Eu tinha muita expectativa nesse livro, tá? Quando eu via indicações desse livro, eram geralmente as pessoas dizendo assim: Pedro Páramo é um livro muito bom, Juan Rúfalo é um autor excepcional, esse livro você tem que ler. E era assim, eu não vi nenhuma resenha sobre o livro, eu não vi nem nada falando exatamente sobre o livro. As maioria das resenhas que eu via era assim: você tem que ler esse livro porque ele é muito bom. E aí eu parava de ver a resenha porque eu não queria atrapalhar, sabe, a minha experiência com essa leitura. Eu sabia que Pedro Páramo era uma história de terror, é tanto que eu separei ela para ler no mês do horror. E eu fui com muita expectativa para esse livro, sabe, para esse livro, muita expectativa para essa história. E eu acabei encontrando algo completamente diferente daquilo que eu esperava. E eu acho que essa quebra de expectativa foi o que me deixou mais desconfortável com ele. Se talvez eu tivesse pego esse livro para ler por conta própria, por ter lido a sinopse, por querer conhecer a história, assim, por vontade própria, não necessariamente por indicação, e não uma indicação fervorosa, talvez eu tivesse gostado. Mas como todas as indicações, elas elevavam muito o livro e diziam: esse livro é muito bom, esse livro é aquilo, eu fui com essa expectativa.
E geralmente quando você vai com muita expectativa, não é aquilo que você acaba encontrando, né? Então esse ano, Pedro Páramo foi uma das minhas decepções, sabe? Não foi a única, foi uma das. E geralmente as minhas decepções, elas têm esse mesmo motivo, tá? O que me deixa muito triste, né? Porque eu comprei esse livro muito feliz, assim, muito empolgada. Quando eu comprei ele próximo ao mês do horror, sabe? O mês do horror, o mês de outubro tava chegando e eu tava naquela de... Tá chegando, eu preciso ter o livro, eu não quero o e-book, eu quero a edição nova, porque essa edição é uma edição nova, que foi lançada esse ano, se eu não me engano. E aí que eu adquiri, li, não achei isso tudo, inclusive a leitura foi até um pouquinho difícil de engajar, apesar dele ser pequeno, né? Mas enfim, Pedro Páramo foi um dos não tão bons. Assim, há quem goste, tá? A maioria das resenhas, elas são muito boas, eu entendo o porquê, e eu entendo os pontos positivos desse livro. Inclusive, eu tirei vários pontos positivos desse livro, tanto de escrita, como de narrativa, como disso, como daquilo. Mas mesmo assim, não funcionou, né? Não é porque a gente percebe, a gente reconhece o que aquele livro tem de bom, que aquela história vai funcionar pra você, que aquele livro vai funcionar pra você. E foi meio isso que aconteceu com Pedro Páramo, tá? Agora vamos para o próximo, que é Licor de Dente de Leão, que eu não li nem 40 páginas desse livro, gente. Esse livro, ele aconteceu a mesma coisa do que aconteceu com Pedro Páramo. Se vocês conhecem a Duda Menezes do Book Addict, ela indica muito o Ray Bradbury e principalmente o Licor de Dente de Leão. É um dos livros favoritos da vida dela. E eu comprei porque eu já li Fahrenheit 451 e eu imaginei que qualquer outro título do autor ia ser tão bom quanto. É tanto que eu comprei esse, comprei outro sem nem conhecer direito, tá? Foi só por indicação dela. Ele tá até separadinho aqui, ó. Eu separei pra ler, assim, por meta, sabe? Eu fiz uma metazinha aqui. E assim, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou retornar a dizer. Eu fui com uma expectativa para esse livro, porque aqui diz que ele é o maior autor de ficção científica do século XX. Então eu realmente esperava ficção científica, eu esperava fantasia ou qualquer coisa relacionada a esse gênero. E logo de cara eu recebi uma escrita lúdica, que eu não estava preparada e que eu não me adaptei. Eu não li nem 40 páginas desse livro, gente, sério. Eu não li nem 40 páginas desse livro e eu não conseguia engajar nessa leitura, eu não conseguia entender nada do que o autor estava dizendo aqui. Eu fiquei dias tentando ler, eu li ali 30 e poucas páginas e eu não entendia nada e eu voltava, como estava no comecinho, eu voltava. E aí eu lia de novo e não entendia e voltava, lia de novo, não entendia e voltava, até que eu decidi, enfim, ver resenhas sobre esse livro, porque eu não tinha visto, né, porque eu confio muito na palavra das pessoas e eu acho que isso é meio complicado, né, e eu assumo aí a minha culpa, né, nisso. Quando a Duda disse que esse livro ele era muito bom, porque o autor era muito bom e era o livro favorito da vida dela. Eu já tinha lido Fahrenheit e eu tinha achado muito bom, eu simplesmente aceitei aquela informação como muito boa. E comprei o livro, sem ver resenha nenhuma. E depois, quando eu fui ver as resenhas, aí as pessoas, elas falavam sim do tom lúdico que o autor usava no livro, que você tinha que ter ali uma certa abstração da realidade, né, para poder conseguir acompanhar essa leitura, porque ela era desse jeito, e era isso que encantava, e esse era o principal motivo das pessoas amarem esse livro, foi que a chavezinha virou para mim, aí eu me toquei de que eu precisava aceitar o livro dessa forma, e que talvez eu tivesse, se eu soubesse disso antes, eu teria gostado mais desse livro, mas eu não sabia. Eu fui completamente zerada para esse livro. E aí eu encontrei algo completamente diferente. E aqui que eu falo da expectativa. A minha expectativa era uma, eu fui imaginando uma coisa, eu fui esperando uma coisa, né? Porque querendo ou não, quando a gente cria expectativas, a gente sim imagina um cenário já feito, perfeitinho, de como aquilo vai funcionar. E foi isso que eu imaginei para esse livro. E quando eu comecei a ler, não foi isso que ele me entregou. Então, eu não consegui voltar ainda para essa leitura, tá? É um livro que eu pretendo sim reler, agora que eu já conheço, agora que eu já sei.
como as coisas vão funcionar. Eu pretendo voltar com mais calma, com menos ansiedade, com menos sede ao pote. Mas Licor de Dente Leão foi um livro que realmente não funcionou. E olha que eu tentei ler, viu? Eu tentei várias vezes ler, mas não deu muito certo, então eu acabei deixando de lado antes que eu ficasse ali com uma ressaca literária, que era pior, né? Bom, já falamos de 3 livros e agora a gente vai pro primeiro, né? O primeirão, o top, aquele que eu não gostei de forma nenhuma nesse ano e é Enraizados. Gente, não gostei. Não sei. Eu até li ali quase 50% dessa leitura desse livro, eu tenho ele em e-book. Eu comecei a ler ele no começo do ano, gente, em janeiro. Eu comecei a ler esse livro em janeiro. Eu li um pouquinho, parei, depois eu voltei. O livro me pegou ali um pouquinho, depois eu parei de novo e voltei. E parece que, gente, a sensação que eu tenho, que eu tava tendo enquanto li esse livro, é que a história não andava, que as coisas não aconteciam. E, ai, gente, os personagens, sei lá, eu achei os personagens muito chatos, muito... sei lá, é tudo muito difícil, mas não difícil no sentido de que realmente é uma história difícil e os personagens precisam passar por aquilo, mas eu fiquei com uma sensação de que a dificuldade, ela era ali só mais um artifício de roteiro pro personagem não conseguir tal coisa, sabe? Ai, gente, eu não sei, eu não consigo dizer exatamente o que eu não gostei. Eu tenho vários pontos aqui na história que eu não gostei. Eu não consigo gostar dos personagens, eu não consigo gostar do personagem do dragão, que é um personagem principal. Eu não consigo gostar das duas personagens, né, das duas... A gente tem duas amigas, né, ali que... O contexto geral da história, o plot principal, como é que eu posso dizer, é que assim... O suor, tá, gente? Existe o dragão, que ele mora lá numa torre e ele protege a cidade da floresta, porque a floresta é amaldiçoada, digamos assim. E aí tem aquelas vilas, né? Então, algumas pessoas moram em vilas que são protegidas por esse dragão. E aí o dragão, de tempos em tempos, ele vem e leva uma garota para poder viver com ele lá durante tantos anos. E aí, quando termina esse período, essa garota, ela sai da torre, ela sai rica, né, com dinheiro suficiente para fazer o que ela quer, só que ela nunca fica na vila, ela sempre vai embora. E esse é um questionamento, né, ali na vila, sobre o que acontece com essas garotas, eles imaginam 1001 coisas. E a gente acaba tendo a visão de uma das protagonistas de quando ela é escolhida, né? Eu nem lembro o nome das protagonistas, pra você ter noção. Mas a gente tem duas meninas. Uma que ela tá se preparando a vida toda para ser escolhida, né? Porque de tempos em tempos o dragão vem e escolhe a mais prendada, digamos assim, a mais perfeita, aqui se encaixa ali dentro de tais requisitos para ele levar. Grosseiramente falando, tá? A gente tem duas amigas, uma que se prepara a vida toda para isso e que tecnicamente a vila inteira sabe que ela vai ser escolhida, e a outra que, como sabe que a amiga que vai ser escolhida, ela nunca se preparou. Por incrível que pareça, essa amiga, né, ninguém esperava isso, essa amiga que nunca se preparou, ela é escolhida. E a gente aí tem todo o desenrolar da história, entender o porquê que ela foi escolhida e não a outra. E a gente tem ali até uma questão de amizade muito bonitinha dessas duas meninas, né? De não deixar a escolha do dragão não interferir na amizade delas, de certa forma, né? Mas não sei, gente, é um negócio muito complicado, é um negócio muito... Eu acho que, na verdade, a história ela não me prendeu, né? Porque senão não teria motivo suficiente para dizer que esse livro é ruim. A gente tem ali um confronto de magias, né? A gente é um mundo mágico. Foi um dos meus primeiros contatos com magia, né? Assim, eu não li tantos livros com magia, mas mesmo assim, essa parte da magia ela é legal, mas ao mesmo tempo é muito... Ai, gente, eu baseio tudo nos personagens, sabe? Os personagens são meio chatos, meio cansativos. Não sei, não consegui ler, parei ali pela metade, abandonei mesmo o livro e infelizmente ele é um dos piores livros que eu li esse ano. Eu até cogitei em voltar depois, mas eu vi que não vai dar muito certo, não tá dando certo, não tava dando certo, então larguei mão. Não tenho vontade de ler,
Eu já falei várias vezes que eu não sofri em abandonar livro, então eu não sofri em abandonar esse livro várias vezes. Pensei em voltar só pra ver, assim, qual seria a conclusão, né? Porque, gente, teoricamente a gente tá na metade do livro e muita coisa aconteceu, muita coisa vai acontecer, mas eu acho que o que vai acontecer a partir dali não é necessário, sabe? Eu tô com uma sensação de que poucas coisas se resolvem, sabe? Aquela situação em que o problema é resolvido com uma coisa pequena, mas as pessoas preferem dar uma volta enorme para poder resolver. Essa é a sensação que eu tô pra esse livro. Mas enfim, não gostei de Enraizados e ele é o livro que eu menos gostei esse ano. Mas agora, vamos falar de coisa boa, né? A gente já tá falando aqui, enrolando um tempinho, falando de coisa ruim. Eu tô com a minha pilhazinha aqui de livros que eu amei, que foram favoritadíssimos. E tem livros aqui que vão entrar pros meus favoritos da vida. São 5 livros que eu separei aqui entre livros e mangás. E eu vou começar pelo 5º livro. Assim, foi difícil pra mim colocar em ordem de importância, tá? Porque esses livros, eles me pegaram de forma diferente. Eu gostei desses livros de forma diferente. E eu favoritei esses livros ao longo desse ano. Vocês vão ver os títulos e aí muita gente, eu acho que pode pensar assim, ah, mas você tá colocando o livro tal no mesmo peso que o livro tal? E não, gente, eu não tô colocando eles em pares de igualdade. Eu estou falando aqui que eu amei esses livros e que eles viraram favoritos pelos meus motivos, né? Então, o 5º livro que eu queria começar, e que assim, não é porque é o 5º que eu amei menos, é Daisy Jones e the Six, da Taylor Jenkins Reid, que foi o meu primeiro livro da autora. Eu fiquei apaixonada por essa história. Gente, eu não consigo nem dizer como que eu amei essa história, tá? Ela é apaixonante, ela é intrigante, ela te dá raiva. Os personagens, eles são perfeitos, mas ao mesmo tempo eles são odiosos. Eu odeio a Daisy, ao mesmo tempo que eu admiro muito ela. E eu aprendi a amar e a odiar a Daisy, sabe? Que é a protagonista do livro, né? Os outros personagens do mesmo jeito, sabe? São pessoas que você ama porque são gente como a gente, mas você odeia justamente pelo mesmo motivo. E é incrível como a autora, ela consegue trazer personagens complexos e tão reais. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas eu simplesmente amei esse livro, foi uma das minhas melhores descobertas esse ano. Eu não tinha intenção nenhuma de ler Daisy Jones ou de ler algum livro da Taylor, porque eu não sei, eu tenho um certo preconceito com hypes, com livros que estão hypados, sabe? Não é nem preconceito, é porque eu tenho muito medo de ler e não gostar. E eu fico meio receosa de ler livros que todo mundo já gostou e eu não gostar. Eu fico com aquela sensação de que eu sou fora da curva, sabe? De que eu não entendi, de que aquilo... Mas eu resolvi dar uma chance para um livro que estava em hype, para uma autora que está no hype, que muita gente está gostando, que muita gente lê e adora. E eu simplesmente amei. E quando eu terminei de ler esse livro, assim que eu terminei, no mesmo dia, eu comprei o Sete Maridos de Evelyn Hugo. E ano que vem aí, tá? Então, Daisy Jones and the Six é o meu 5º livro favorito desse ano. Eu amei, eu tô louca pra começar a ler Evelyn Hugo. E eu já tô quase comprando todos os livros da autora. Em 4º lugar, eu trouxe aqui um mangá, que na verdade não é um único mangá, são 4 mangás, que são os mangás de A Menina do Outro Lado. A gente tem o volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4, tá? Aqui no Brasil só saiu até o volume 4. Na verdade, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que saiu até o 5º, mas enfim, não tenho certeza. Lá fora já saiu até o 6º, é o 7º, se eu não me engano. Sei que ainda tem coisa pra Darkside trazer, né? Esse quadrinho, ele sai, esse mangá, ele sai pela Darkside. E eu vou levantar aqui pra vocês o volume 2, que é o meu favorito, a minha capa favorita. Bom, basicamente a gente tem aqui a história da Shiva e do Sensei, tá? A Shiva é essa garotinha que ela é cuidada pelo Sensei e que a gente vive ali, eles vivem ali num mundo teoricamente abandonado, né?
A gente começa a ver ali no primeiro mangá que eles vão na vila, uma vilazinha abandonada, para poder pegar comida, para poder pegar água, coisas para eles se manterem, sobreviverem, porque aparentemente eles estão isolados. E existem forasteiros ali próximo àquela parte ali que eles vivem, aquela vilazinha ali que eles vivem, né? E a Shiva, ela não pode encostar no sensei, porque senão ela pode ser amaldiçoada. E aí, consequentemente, ela também não pode ter contatos com os forasteiros. É só isso que eu posso revelar pra vocês, porque cada coisa que a gente vai descobrindo dessa história, ela é um spoiler e ela é um plotzinho, sabe? Então, é muito importante, muito interessante você ir ler sabendo o mínimo, né? Você ir descobrindo as coisas conforme você vai lendo os mangás. E, gente, esse mangá é de uma delicadeza. É tão fofinho, é tão bonitinho, ao mesmo tempo que ele é cruel, sabe? A gente tem aqui, eu diria que um mundo distópico, sabe? A gente tem uma distopia, eu não sei bem se distopia seria um termo adequado, mas a gente tem um mundo diferente, tá? Em que pessoas precisam sobreviver. E, logicamente, a gente tem essa garotinha que ela é uma menininha de 4 ou 5 anos ali tentando sobreviver com um cara em que ela não pode tocar ele. Então, ele sabe que ela não pode tocar ele para ela não ser amaldiçoada. E ele tem todo esse cuidado, toda a atenção com ela de não encostar nela, dela não encostar nele, e mesmo assim ele proteger ela, né, ali dos perigos que moram na noite, na floresta e tudo mais. E aquilo que eu falei, esse livro ele é muito, esse mangá ele é muito sensível, sabe? Ele é muito fofinho, ele é muito delicado. Ao mesmo tempo que ele é cruel, que a gente tem questões aqui que você fica com aquele nó na garganta, sabe? Que você vai lendo, que você fica... Eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito que foi dessa forma, eu não acredito nisso. E como eu tô com os 4 volumes, a história já andou assim um pouquinho, e você começa a entender... Lá pelo 3º, 4º volume, a gente começa a entender mais ou menos o que é que tá acontecendo de verdade. O que foi que aconteceu, por que a Shiva tá sozinha com o sensei. E aquilo te pega, né? Você vai imaginando 1001 coisas, e quando você descobre o porquê, você dá, sabe? Dá um peso, dá um certo pezinho aqui de dor e sofrimento. Mas mesmo assim, esse mangá é lindo, ele é maravilhoso, ele é super curtinho. O traço dele é muito lindo, sabe? Esse traço que a gente tem, ele é em preto e branco, mas as folhas de guarda, ela sempre tem uma ilustração assim colorida, e no finalzinho do mangá a gente tem, sabe as historinhas da Mônica, que no final, lá no finalzinho tinha uma última tirinha com uma história aleatória? A gente também tem uma historinha, não é exatamente aleatória, sobre alguma coisa relacionada ao mangá, né, à edição em si, ao volume em si, mas não é nada que vai agregar a história, sabe? É falando sobre um fato ou um acontecimento. Então, olha como essas capas são lindas. Esse aqui é o volume 4. E dentro a gente sempre tem, esse aqui eu não posso mostrar porque é um spoiler. E dentro a gente sempre tem uma outra ilustração colorida, logo no começo. Ó, no comecinho a gente sempre tem uma ilustração colorida, e depois o mangá em preto e branco. Então, assim, eu recomendo muito esse mangá, muito, muito, muito mesmo. Ele é muito lindo, ele é muito delicado, ele é muito fofo, e ele é um tanto cruel também. Chega um momento, eu aqui olhando pra baixo, vendo os traços, chega um momento que você fica meio confuso com o que tá acontecendo, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas conforme você vai lendo, olha que lindo, gente. Acho que dá pra ver, né? Conforme você vai lendo, você vai descobrindo o que é que tá acontecendo. Bora lá para mais um livro, e o 3º lugar que eu trouxe aqui foi nada mais nada menos que Drácula, né, gente? Nessa edição linda e maravilhosa da Dark Side. Eu não me canso de olhar para essa edição, gente. Eu acho que eu vou falar sobre Drácula olhando para essa edição, porque essa edição ela é muito linda. Ela é muito linda, gente. E eu me apaixonei por esse livro. Olha isso, cada folha que você passa, você tem uma beleza diferente. E assim,
Eu me apaixonei por Drácula lendo esse livro. Olha o tamanho desse livro. E nossa, eu não imaginei que Drácula fosse virar um favorito da vida. Nunca imaginei. Eu conheci as histórias do Drácula através dos filmes, né? E é só aquilo que eu vi em filme. E eu acho que eu vi 1 ou 2 filmes do Drácula, assim, os mais recentes. E olhe lá, muito por alto. Tem muita história distorcida, né? Que é contada aí de um jeito diferente. E ler o Drácula me fez ter a minha própria visão da história e ter a visão real, né? Desses personagens, do Drácula, da Mina, do Van Helsing. Nossa, quando o Van Helsing apareceu aqui, eu fiquei histérica, eufórica, porque eu conheci o Van Helsing dos filmes, né? E essa edição, você fala que ela é enorme, gente. Ela é enorme. E eu tenho uma questão com os livros da Darkside, que é essa diagramação, essa fonte. Eu acho ela muito pequena, eu acho meio complicado para ler, então o livro ele se torna maior por conta disso. E eu simplesmente amei essa leitura, gente. Amei, amei. Eu me dediquei a essa leitura como eu não... Fazia tempo que eu não me dedicava a um livro, sabe? Todos os dias eu pegava ele ali um pouquinho para ler. E eu não sentia vontade de largar, sabe? E ele é um senhor calhamaço, né, gente? Ele tem ali suas mais de 500 páginas, quase 600 páginas, então é muita coisa, mas também tem muito extra, né? A história principal de Drácula, ela é menor. A gente tem alguns contos também, ó. Essa aqui é a divisão. Aqui a gente tem a história do Drácula, fora a introdução, que é bem grandinha também aqui. E aqui todos são extras, que a gente tem contos, a gente tem cartas de outros autores, a gente tem diversas curiosidades, a gente tem escritos do próprio Bram Stoker, né, relacionados ao livro, ó. E a gente tem tipo uma coleção de fotos, né, assim, dos filmes, né? A gente tem todo um apanhado de Drácula ao longo do tempo aqui nessa edição da Darkside. E essa capa, ela emula a capa original, né? A primeira que foi lançada em tecido. Então ela é muito linda. Como eu disse pra vocês, eu não me canso de olhar pra ela. Então eu tô todo o tempo olhando pra baixo. E ele virou um dos meus favoritos da vida. Já falei isso? Pois é, Drácula virou um dos meus favoritos da vida. E assim, aquilo que eu já falei pra vocês sobre expectativas. A minha expectativa com Drácula era uma, e eu fui com uma expectativa mais baixa, tá? Eu não imaginava que... Eu já sabia que o livro era diferente que os filmes, então eu já não imaginava que ia receber aquilo que eu imaginava que ia receber, então eu fui com uma expectativa mais baixa. E o que eu ganhei foi 100 vezes maior aquilo que eu esperei. Então, gente, o Drácula ele só não é assim o primeiro dessa lista, porque enfim tem outros que também me pegaram de outro jeito, mas eu posso colocar eles, se eu pudesse colocar 3 livros no primeiro lugar, seriam esse top 3, tá? Então, o meu terceiro livro mais amado deste ano foi Drácula, do Bram Stoker. O segundo livro, que eu mais amei esse ano, que ele não podia ficar de fora, que ele esteve em primeiro lugar durante o ano todo, ele só perdeu agora no finalzinho do ano, quando eu li um outro livro, foi 1984, do George Orwell, pelos motivos óbvios, gente. Leiam 1984, por favor, deem uma oportunidade para esse livro. Leiam com lápis e papel na mão, com marca-texto, não tenham medo. Ó, 1984 é o primeiro livro que eu rabisco, eu rabisquei de lápis. Eu coloquei post-its, sabe? Eu li esse livro como uma fonte de estudo mesmo, porque ele é muito rico. Ele é muito rico, ele fala muito sobre muitas coisas. E apesar dele parecer um pouco chato, um pouco lento, porque ele pelo menos eu achei também, em determinado momento da leitura, ele meio chato, meio lento, cansativo, que você lê e não sai do lugar. Mas é importante que você leia com calma. Eu não consegui ler esse livro de uma vez, eu precisei de tempo para ler esse livro, né? Para fazer as minhas anotações, para refletir sobre o que eu estava lendo. E assim, gente, é impossível você ler uma distopia, é impossível você ler 1984, que é um livro muito político, que ele vai falar muito sobre governos, exatamente esse governo aqui, né?
sem você fazer um paralelo com o seu momento atual, com a sociedade em que você vive. Então, muita coisa que eu fui lendo, eu fui anotando e fui fazendo esses paralelos, sabe? Isso aqui parece tal coisa que aconteceu, isso aqui tá parecendo tal coisa que aconteceu, isso aqui tá parecendo tal coisa que eu vi e tal. Então, 1984 foi um livro que me trouxe muita reflexão, foi um livro que me deixou muito pensativa ao longo desse ano, foi um livro que eu li lá no comecinho do ano, mas até hoje eu tenho a sensação de ler esse livro e minha mente está sendo aberta, sabe? De eu estar enxergando as coisas por outro ponto de vista e tá fazendo analogias que são importantes que a gente faça, porque às vezes a gente vai vivendo momentos em que a gente não vai enxergando o que está acontecendo. E aí a gente pega um livro desse, que é uma distopia, que é uma ficção, e a gente enxerga na ficção um pouco da nossa realidade. Então, às vezes, a gente precisa disso aqui, né? E, enfim, eu acho que eu não tenho mais o que falar sobre 1984, gente. Ele tá todo marcado, tudo marcadinho. Eu li outro livro do autor que foi... Ai, meu Deus, A Fazenda dos Animais, só que não tem esse nome aqui, gente. A Revolução dos Bichos, tá aqui em cima. Eu li A Revolução dos Bichos e também foi muito prazerosa, assim, muito expansiva, sabe, pra minha cabeça. E 1984 também. A visão que eu tinha de certas coisas, ele meio que foi confirmando as visões que eu tinha, que eu não era uma louca de estar achando tantas coisas, e outras coisas também me abriu os olhos. Enfim, gente, eu recomendo que vocês leiam 1984 e recomendo que vocês leiam ele como uma fonte de estudo também. É uma ficção, tá? Ele é uma ficção, não tem nada a ver com a realidade, mas se você traçar paralelos aí com qualquer governo, não tô falando exatamente do nosso governo brasileiro, mas se você traçar aí com qualquer outro governo, você vai ver muitos absurdos parecidos, tá? Então, segundo lugar de melhor livro desse ano, todos eles são favoritos, tá? Todos os livros que eu tô mostrando como melhores do ano, eles são favoritos, e ele ficou durante muito tempo em primeiro lugar. E é aquela coisa que eu falei sobre peso, tá? Não é que eu quero colocar Daisy Jones no mesmo peso que 1984, que eu sei que eles não se comparam. E tipo assim, ninguém aqui é leitor gourmet, né, pra ficar dando pitaco na leitura dos outros e dizendo que o livro é melhor que o quê? Mas se você pensa assim, se você acha que 1984, por ter aí um teor mais político e mais psicológico, sei lá, chame como você queira chamar, se você não quer colocar ele no mesmo patamar que Daisy Jones, entenda que a gente escolhe o livro da forma que ele pega na gente. Então, não é que esse seja melhor do que aquele, mas é porque eles foram importantes de forma diferente pra gente, nesse caso, pra mim, né? E agora, o primeiro de todos, o primeiro livro de todos que eu amei esse ano, que tirou o posto de melhor livro do ano de 1984, agora no finalzinho do ano, foi nada menos que It, a Coisa, do Stephen King, este senhor calhamaço que eu não acredito que eu li. Eu não acredito que eu li esse livro que tem mais de 1000 páginas. Gente, eu não acredito ainda. Eu juro pra vocês que eu não acredito que eu li esse livro. Só que assim, eu não li exatamente o livro, né? Peguei o senhor livro pra ler. Eu li com o audiobook. Por vários motivos. Primeiro, que esse livro é muito pesado pra gente ficar segurando ele assim. Segundo, que nos meus momentos de folgas eu tava estudando. Então, eu não tinha tanto tempo livre assim pra ler o livro. Se eu fosse ler só nos meus momentos de folga, eu não teria terminado esse livro hoje. Hoje não, esse ano. E terceiro, que essa história, ela te prende tanto, ela me prendeu de um jeito que se não fosse o audiobook, eu não sei o que eu faria. Eu não trabalharia se não fosse audiobook, porque eu escutei o audiobook desse livro enquanto eu trabalhava, porque eu não conseguia ficar longe dessa história. Gente, que história linda, que história maravilhosa, que história surreal.
Que escrita é essa? Que pessoas são essas? Que crianças são essas? Que coisa é essa, né? Eu já vi muita gente falando de Stephen King, eu já vi muita gente falando sobre o autor ser prolixo, e realmente ele é muito prolixo. E tem horas que, ai meu Deus, o céu tá certo, blá blá blá, passa que eu não aguento mais. Mas mesmo assim, esse livro ele é muito massa. Eu não imaginava o quanto It era massa. Eu não imaginava o quanto esse livro era muito bom. E quando eu terminei a leitura, eu terminei esgotada. Eu terminei, assim, arrasada. Porque é um livro grande que precisa de atenção, gente. Você precisa dar atenção. Apesar de eu amar audiobooks e do audiobook ter me ajudado muito a concluir a leitura desse livro, eu sinto que eu deixei muita coisa passar. Porque eu escutava durante o meu horário de trabalho. Então, tinha ali alguns momentinhos que eu focava tanto no trabalho que eu perdi um pouquinho do que foi dito ali no audiobook. Só que eu espero que alguma coisa ali que eu tenha perdido seja parte daquela prolixidade do autor, porque sinceramente, gente, o que esse livro tem de bom, ele tem de encheção de linguiça, né? Venhamos e convenhamos, eu sei que é uma característica do autor, e eu acho que talvez não existiria Stephen King sem essa característica, mas que tem umas encheção de linguiça aqui, tem, viu? Mas enfim, eu amei esse livro, eu amei toda a construção da narrativa. Eu fiquei, sem entender nada com a explicação da coisa em si, né? Que não é exatamente um palhaço. Nossa, eu amei as transições. As transições que o autor faz lembra exatamente aquelas transições de filme, sabe? Quando um personagem fecha uma porta e aí o outro... Aí quando a porta abre já é uma outra cena. Tipo essas transições. Aqui tem muito disso, por exemplo. Tem uma fala da Beverly, ela tá falando sobre determinada situação quando ela é criança, e aí a frase fica no meio, ele corta a frase no meio, e a continuação da frase já é ela adulta falando de uma outra situação, ou às vezes da mesma situação. Só que a gente tem essa visão dela criança falando sobre a situação, corta e já é ela narrando depois que ela tá mais velha. Nossa, é muito legal, gente. A forma que o autor separa passado e presente, as crianças, nossa, as crianças desse livro, a parte das crianças é a parte que eu mais gostei. Não que eu não goste deles quando adultos, né? Mas a parte das crianças é a parte que mais cativa, é a parte que mais prende, é a melhor parte do livro. Eles enfrentando a coisa, tanto eles quando criança quanto mais velhos. A inocência, né? A inocência, a pureza dessas crianças de se unirem para enfrentar algo maior do que eles. E depois, quando eles voltam quando adultos, né? Que a gente vê que eles meio que têm que reconstruir aquele laço e voltar a ter aquela inocência, né? Aquela amizade que eles tinham é muito bom, é muito gratificante, é muito gostosinho, sabe? Então eu amei ter lido It. É uma leitura que eu sinto que eu preciso fazer de novo, mas eu não sei quando, gente. Não sei nem se eu vou fazer. Porque eu realmente fiquei desgastada lendo essa leitura, me esgotou. Mas eu sinto que eu perdi algumas coisas e eu sinto que eu quero todos os detalhes. E para eu ter todos os detalhes, eu preciso ler ele novamente. E muito provavelmente eu vou ler, gente, em outra edição, daqui a alguns anos, não sei quando, mas eu quero ler. E quando eu terminei, eu fiquei com uma vontade horrível de assistir os filmes. Ainda não assisti. Quer dizer, eu já assisti os dois, fui ver os dois no cinema, tô com a vontade de rever os filmes, tá? Quando eu terminei de ler, me deu uma vontade muito grande de rever os filmes para eu poder fazer esse paralelo, né? Eu vi os filmes antes de ler o livro, então conforme eu ia lendo o livro, eu ia lembrando de cena dos filmes, sabe? Dos dois filmes, né? Aí eu ficava, então é agora que acontece tal coisa, é aqui que acontece tal coisa. E assim, polêmica, né? É impossível falar de It sem falar da cena polêmica e que realmente, gente, completamente desnecessária essa cena. Desnecessária. Eles não precisavam ter feito isso, essas crianças não precisavam ter passado por isso. O autor não precisava ter colocado isso se a intenção era unir eles.
Se você sabe qual a cena que eu tô falando, você vai entender melhor. Se você não sabe, eu não vou dar spoilers, mas eu só vou dizer pra vocês que essas crianças, depois de um momento ali lutando contra a coisa, é óbvio que elas precisam se conectar, né? Elas precisam selar melhor a amizade delas, né? Elas percebem que elas precisam disso. E a estratégia que o autor utiliza, eu acho ela completamente desnecessária. Porque depois disso, eles fazem um pacto. Se você viu os filmes ou se você já leu o livro. Mas, gente, não é novidade nenhuma, né? Essas crianças, elas enfrentam a coisa quando elas são crianças. E quando eles são adultos, a coisa volta. E eles voltam pra enfrentar porque eles tinham feito um pacto quando eles eram crianças, tá? Então, isso tá na sinopse, não é spoiler. Então, se eles já iam fazer um pacto para poder, né, voltar, caso a coisa voltasse, não precisava daquela cena desnecessária antes desse pacto acontecer. Porque não agrega em nada. Se a gente retirar essa cena do livro, se a gente retirar isso, a história ela flui completamente. Não atrapalha em nada, sabe? Não altera em nada, não muda em nada. E ela é tão desnecessária que se ela fosse realmente, né, se precisasse dela, não teria necessidade do pacto depois. Então, é isso, é desnecessária. O autor, eu acho que esse é um dos grandes erros do autor. Não tira o brilho do livro, né? Não tira o impacto que ele causa, não tira a beleza dele, o quanto ele é legal, o quanto ele é envolvente, não tira. Mas ele é desnecessário. Se você assistir o filme e ler o livro, você vai... Ou se você ler o livro e depois assistir o filme, você vai perceber que não faz diferença nenhuma, já que no filme eles retiraram essa cena, ainda bem, né? Então, Stephen King... Ai, eu nunca imaginei que... Ai, gente, lá vem eu. Com mais um adendo, né? Eu nunca imaginei que um livro do King ia ser um favorito da vida. Olha eu aqui falando de novo, né? O It, ele entrou, assim, como um favorito da vida, porque, primeiro, é o meu primeiro calhamaço, gente. É o primeiro livro com mais de 1000 páginas que eu leio. Segundo, é um Stephen King terror entre aspas, né? Mas é um terror. O primeiro King que eu li foi Joyland, que é mais tranquilo, e depois eu li o Iluminado, que também achei ok. E o It, ele me deixou com medo, tá? Não muito, né? Não essas coisas exageradas. Mas eu fiquei com um certo medinho ali, uma certa ansiedade, uma apreensão. Uma coisa assim, eu temi por esses personagens. Então, o It, ele tem muitas primeiras vezes pra mim. E por isso ele se tornou um favorito não só do ano, como um favorito da vida. Só que eu nunca imaginei que eu fosse ter um livro do Stephen King favorito da vida, porque eu não enxergava o autor como sendo um autor favorito pra mim, sabe? Por ter lido Iluminado e ter percebido no Iluminado o quanto o autor é prolixo, eu imaginei que essa prolixidade dele ia me atrapalhar bastante em leituras futuras, e não foi o que aconteceu, né? Apesar de, eu acho que os 40% do livro aqui é encheção de linguiça, mas o livro é muito bom, gente, tá? Leiam It, leiam sem medo. E se precisar de ajuda, leiam com o audiobook, ó, que fica perfeito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha pequena listagem de melhores e piores de 2021. Piores, mas nem tanto, né? Os meus motivos aí, eles foram bem aceitáveis, eu diria assim. E os melhores, né, que são aí, viraram alguns melhores da vida, favoritos da vida. E se você já leu alguns desses livros, coloca aqui pra mim se você gostou também, se foi favorito pra você ou não. Ou então coloca a sua lista de melhores e piores aqui embaixo, né? Se você acha que eu li algum livro errado, né, dos meus piores, também comenta aqui pra mim. Não, Dandara, você leu completamente errado, você está fora de si, porque esse livro é maravilhoso. Mas comenta aqui para eu saber qual a sua opinião. Esse ano foi um ano de poucas leituras, mas eu espero que 2022 seja um ano diferente, que a gente leia mais. Ou não, né? Que a gente leia aí conforme dê pra gente ler, contanto que a leitura ela seja prazerosa. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um abraço, um feliz ano novo, né? Esse ano novo que tá começando, 2022 cheio de leituras, cheio de coisas boas, cheio de saúde. E um beijão, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!